Shalom Adonai, graça e paz, boa tarde, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Ontem falamos um pouco acerca de algumas características do Espírito Santo e um dos pontos chaves que nos marcou foi exatamente em relação, se você quer conhecer alguém, você precisa tomar informações desta pessoa numa pessoa que conhece ela. E quando se fala do Espírito Santo, não há pessoa melhor e mais indicada para nos orientar acerca do Espírito Santo do que o Senhor Jesus. E vimos lá no Evangelho de João, os capítulos 14, 15 e 16, onde são os três capítulos que o Senhor Jesus Cristo fala de uma maneira mais ampla acerca da pessoa do Espírito Santo de Deus e enfatiza que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajudaria, ou seja, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo é de nos ajudar. E o Senhor Jesus, ele diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, que o Espírito Santo nos faria lembrar, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade e que o Espírito Santo também nos falaria de todas as coisas que hão de vir. Então, nós aprendemos essas quatro características, acerca do Espírito Santo, tipos de ajuda que nós receberemos do Espírito Santo de Deus. Tudo isso com o objetivo de chegar a uma conclusão da importância de que vale a pena nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus para desmistificar aquela visão, aquele conceito, aquela crença de que ao se falar do Espírito Santo de Deus, é somente eis que te digo, é somente falar em línguas, é o sapatear. Então, o objetivo desse estudo é abordar para você uma visão muito mais ampla acerca do Espírito Santo. E nós vamos dar continuidade a este assunto. Logo, precisamos entender que um dos papéis-chave do Espírito Santo é nos guiar sobrenaturalmente em toda a verdade e também nos revelar o que está por vir. Isto foi o que nós aprendemos na aula passada. Então note que em cada um destes quatro exemplos, a palavra grega traduzida como ajudador é parácletos. Então, em cada um desses quatro exemplos que nós citamos, a palavra grega utilizada é parácletos, ou seja, esta palavra grega, ela aparece apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento. Nós vimos no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, que aparece 4 vezes. E a quinta aparição da palavra parácletos está lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 1. Shalom, minha irmã Edna, graça e paz. Vamos à aula. Então, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o termo no original para advogado é parácletos. Então, esta palavra é utilizada 5 vezes, 4 no Evangelho de João e uma agora na Epístola de João. Vale ressaltar que quando o escritor ou até mesmo o narrador grego do século I, ele usou essa palavra, ele estava falando sobre uma pessoa que intercede pelo nosso caso como um advogado diante de um juiz, ou como alguém que vai diante de nós para interceder
ao nosso favor. Daí a expressão usada em relação ao Espírito Santo como intercessor. Ele intercede por nós nas orações, diz a Bíblia que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, logo após a palavra-chave sobre o papel do Espírito Santo, que é de nos ajudar, nós vamos observar agora que ele nos ajuda a saber não só o futuro, não só a lembrar, não só andar na verdade, não só ensinar todas as coisas. Então ele nos ajuda a saber o que dizermos acerca de algo que nós não sabemos. Ele nos ajuda a saber quando falar e quando mantermos a nossa boca fechada. Isso é o que o Espírito Santo de Deus pode fazer, pode nos ajudar, dar-nos a palavra que precisamos dizer e também, às vezes, ele nos diz o que não dizer. Então, andar alinhado com o Espírito Santo, desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, conduzirá você a seguir uma rota mais sólida, uma vida cristã mais consistente. Talvez você que está estudando conosco sobre a pessoa do Espírito Santo, talvez você esteja se perguntando, o Espírito Santo realmente, ele fala conosco assim, de maneira clara, de maneira bem audível, de maneira bem objetiva? Sim, o Espírito Santo de Deus, ele fala. E a verdade é que a maioria de nós não temos dificuldade de acreditar que Deus fala conosco. Às vezes eu ouço expressões de irmãos dizendo assim, pastor, alguma coisa está falando no meu coração, pastor, alguma coisa está me dizendo. E às vezes, pela falta do discernimento, pela falta do esclarecimento, por não saber quem está falando com eles, eles usam a expressão alguma coisa ou algo está me dizendo. E à medida que nós vamos mergulhando no estudo da palavra de Deus, e que a nossa vida agora é do Senhor Jesus, descobrimos que este algo ou esta alguma coisa nada mais é do que o próprio Espírito Santo de Deus falando em nosso espírito. O problema do Espírito falar conosco, o problema de Deus falar conosco é que nós temos dificuldades de acreditar que Deus fala conosco. Nós apenas ficamos frustrados, pois nós não sabemos exatamente o que ele está falando. Então, o Espírito Santo de Deus fala, mas um dos maiores problemas que até então nós temos enfrentado na vida de muitas pessoas é não saber distinguir, decodificar, compreender o que o Espírito Santo de Deus está falando com ele. Então, ouvir a voz de Deus e saber o que ele está falando é essencial para romper com as antigas zonas de conforto e entrar agora num novo nível de efetividade, num novo nível de entendimento, num novo nível de relacionamento com Deus. Ouvir e saber o que ele está falando é imprescindível para levar, para conduzir você a um novo nível de relacionamento com Deus. Então, ouvir a Deus é respondê-lo, pois certamente é fundamental entender isso. Ouvir e responder ao que ele está falando conosco da maneira correta, do modo correto, pode nos levar a novos lugares de intimidade e de propósito com Deus. O problema não é ouvir, o problema é decodificar, é entender o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. O próprio Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele repetidas vezes,
ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, o Espírito Santo fala conosco. Basta estarmos atentos e entendermos o que ele quer falar conosco. E uma vez que ele fala com você, agora o desafio maior não é mais o ouvir. O desafio maior agora é pôr em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus falou contigo. E acredite em mim, as coisas, elas só vão acontecer na sua vida se você fizer não do seu jeito, se você fizer do jeito que o Espírito Santo de Deus falou com você, sem acrescentar e sem retirar nada, sem, eu acho que se fizer isto, eu penso que se eu for por esse caminho, não. Tem que ser da maneira como o Espírito Santo de Deus está falando. No livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 12 ao 13, diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então, observe bem, ouvir a voz de Deus, ou ouvir a voz do Espírito, vai partir do princípio de reconhecer qual membro da Trindade Divina, ou do Deus triuno, está falando comigo. Então, para eu saber quem está falando comigo, eu tenho que saber qual desses membros, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, eles têm a tarefa de falar conosco nesta época que estamos vivendo. E esta tarefa, ela foi dada exclusivamente ao Espírito Santo de Deus. Então, a tarefa foi dada ao Espírito Santo de Deus para falar com a sua igreja hoje, para falar com os filhos de Deus hoje. De maneira que nós podemos entender o seguinte, que o Pai está assentado em seu trono, o Filho está assentado à destra do Pai, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Portanto, o Espírito Santo de Deus, agora, ele tem a função, ele tem o encargo de falar com a igreja, de falar conosco. Então, o Espírito Santo hoje, ele é ativo, o Espírito Santo é presente, o Espírito Santo, ele é comissionado a interagir conosco hoje. Todo o teu relacionamento com Deus, todo o teu relacionamento com o Senhor Jesus se dá justamente por meio e através do Espírito Santo. Deste modo, Jesus ele partiu, e este é um dos motivos porque o Senhor Jesus tinha que partir, para que o Espírito Santo pudesse vir a nós e não somente vir, mas também viver em nós. E ele nos guia em toda a verdade, mostra-nos o que há de vir, revela mistérios celestiais e nos dá a tão necessária direção para o nosso dia a dia. Observe a importância do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Observe que o Espírito Santo de Deus hoje, ele não só veio, mas também ele habita em você de tal maneira que você foi selado, que você foi selada. O apóstolo Paulo diz que nós fomos amalgamados em um só Espírito. E acredite em mim, nunca mais o Espírito Santo de Deus sairá da sua vida. Então, se tu tens o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em você,
crie o hábito, cultive o hábito de se relacionar com Ele. Eu creio e até mesmo eu entendo que muitas das vezes a forma como apresentaram a você o Espírito Santo foi aquela forma que nós vimos muitas das vezes. As pessoas pulando, as pessoas sapateando, as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo outro. Isso te assombrou, isso te assustou, isso te chocou. Mas o que eu quero que você compreenda é o seguinte: se tem alguém que pode nos dar uma definição segura, uma definição sólida, confiável, consistente acerca de alguém para podermos nos relacionar com segurança, esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, Ele vai ensinar vocês, Ele vai fazer vocês lembrarem, Ele vai conduzir vocês em toda a verdade, Ele vai falar das coisas que hão de acontecer, Ele vai falar e vocês vão ouvir a voz dEle para guiar vocês em todos os caminhos, para instruir vocês acerca do que vocês devem falar e acerca do que vocês não devem falar. Mesmo que vocês não saibam o que falar, naquele dia não será vocês quem irá falar, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em vós. É Ele quem falará através de vós. Querido irmão, alegre-se. Sim, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, então você tem valor, você é precioso, você é amado, você é especial para o Senhor. O Senhor te ama de tal maneira que Ele fez de ti morada do seu Espírito. Agora, nós vamos aprender outra forma como o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 8 ao 11, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Creia, o príncipe deste mundo está julgado, condenado, sentenciado, foi desqualificado. E o papel deste convencimento é do Espírito Santo de Deus. Então, nesses 4 versículos que nós lemos, Jesus nos dá mais detalhes preciosos, bastante ricos sobre como o Espírito Santo nos auxilia, como o Espírito Santo nos ajuda. Na verdade, ele menciona mais 3 aspectos do ministério do Espírito Santo, somado com aqueles outros que nós já aprendemos nas lições anteriores. E esses 3 aspectos do ministério do Espírito Santo nós vamos aprender hoje. Jesus, ele mostra pelo menos 3 áreas em que o Espírito Santo convencerá o homem. São elas: a primeira área, do pecado, justiça e do juízo. Então, são essas 3 áreas em que o Espírito Santo de Deus vai agir. Jesus está falando sobre o convencimento no sentido de persuasão, de convicção, ou seja, de maneira mais simples, convencer significa levar alguém a reconhecer uma verdade. Então, um dos papéis, das formas como o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar é convencendo-nos, persuadindo-nos de maneira que reconheçamos uma verdade. Por isso que quando Jesus diz em João 8,32
que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a ação do convencimento desta verdade que vai libertar o homem das suas ideologias equivocadas é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Então, esta ação ela trabalhará em harmonia contigo enquanto tu falas, o Espírito vai convencendo o homem. Você compreende? O Espírito, ele vai levar a pessoa a reconhecer uma verdade. Por isso que muitas das vezes nós criamos uma série de conflitos internos dentro de nós mesmos, porque nós amamos tanto as pessoas, nós amamos os nossos entes queridos, queremos que eles experimentem o que nós estamos experimentando, e muitas das vezes eles se tornam irredutíveis dentro de seus conceitos, dentro de suas crenças ideológicas, dentro de suas ideologias, eles criam fortalezas mentais e nós queremos demolir esses conceitos ideológicos, essas fortalezas mentais na força do homem. E o que o Senhor Jesus diz é o seguinte: ei, quem vai convencer estas pessoas de maneira que elas sejam levadas a reconhecer uma verdade não é você. Quem vai levar essas pessoas a reconhecer uma verdade é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o profeta diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito, não é pela força do homem, é pelo Espírito. De modo, querido irmão, querida irmã, você que está acompanhando esse estudo comigo, eu quero estimular você, eu quero motivar você a desenvolver um relacionamento profundo, não é superficial, mas profundo com o Espírito Santo de Deus, porque quando tu passas a se relacionar com o Espírito Santo, um relacionamento profundo, creia, ele vai convencer até o mais difícil incrédulo. Você compreende? Porque não é papel nosso, é papel do Espírito Santo de Deus. Então, em seu papel de ajudador, o Espírito Santo convencerá o mundo das verdades de Deus concernentes ao pecado, concernentes à justiça, concernentes ao juízo. No versículo 9, Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do quê? Do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, o Espírito Santo é especialista em convencer incrédulos. Ele diz, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não creem nele, não creem em Jesus. Que pecado? O pecado da incredulidade. Então nós precisamos entender que quando o Espírito Santo convence as pessoas perdidas do pecado, ele as ajuda a reconhecer que o pecado domina suas vidas. E quando eles têm esse reconhecimento, quando eles têm esse entendimento, inevitavelmente serão impelidos pelo Espírito a tomar uma atitude. Então esse convencimento ou convicção é uma forma como elas se conscientizam de que precisam do Salvador. É uma forma que elas se conscientizarão da importância de mudar de vida, da importância de ter uma vida transformada. E este convencimento que virá como persuasão, que virá como reconhecimento de uma verdade, que virá como convicção, é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo. E de fato, querido irmão, é verdade que ninguém nunca passa a crer no Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida sem primeiro
passar pela convicção do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito não convencer esta pessoa, tá? Esta postura tem pouca duração. Então, guarda bem isso. Ninguém passa a crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador sem primeiro passar pela convicção de que precisa do Salvador. Então, esta convicção de que precisa do Salvador, esta convicção de que precisa do Senhor, esta convicção de que precisa ter uma vida transformada, se dará exclusivamente pela ação do Espírito Santo. Essa é a tarefa do Espírito Santo de Deus. Observe, no livro de 1 aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, a pessoa, ela só vai passar a ter a convicção de que necessita de um Salvador mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Então, a tarefa do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado. Depois, convencê-lo da justiça. Então, o Espírito também nos convence da justiça, de modo que, uma vez persuadido, uma vez convencido, uma vez tendo convicção de que em ti, em nós, não há justiça alguma que nos faça merecedor de algo, pelo contrário, é a justiça de Cristo, e esta justiça de Cristo, mediante a fé, condiciona você a ser justo, de tal maneira que, uma vez que você reconhece a justiça de Cristo em tua vida, você é colocado em Cristo. E agora, quando o Senhor olha para você, ele vê em você Cristo, justiça de Deus. Em terceiro lugar, o juízo. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. As três tarefas somadas às 4 outras tarefas que estudamos na aula passada, vai nos dar uma compreensão nos tipos de ajuda que obtemos do Espírito Santo de Deus. Do juízo, para compreender esse aspecto da obra do Espírito Santo, nós precisamos saber a quem o Senhor Jesus Cristo está se referindo como príncipe desse mundo. E lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 31, o Senhor Jesus diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, Jesus diz também: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. De maneira que fica claro, fica bem transparente, que o Senhor Jesus está falando sobre o adversário, está falando sobre Satanás, se referindo a ele como o príncipe deste mundo, mas que ele já foi julgado há mais de 2000 anos atrás, no sacrifício dele na cruz do Calvário e de sua subsequente vitória sobre a morte e sobre o inferno. A morte e o inferno não têm poder mais, como diz o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos convence dessa verdade ao nos mostrar que o
príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado, já foi sentenciado, já foi condenado e agora ele não tem mais nenhuma autoridade sobre a tua vida. Aquele leão, aquele, como diz o apóstolo Pedro, adversário que ruge como leão, bramando a quem possa tragar, agora ele foi vencido, ele foi julgado, ele foi sentenciado, ele não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida. Agora você é de Cristo, e os que são de Cristo não vivem na prática do pecado, e os que são de Cristo têm o Espírito Santo de Deus. Os que são de Cristo são filhos amados, os que são de Cristo são mais do que vencedores, os que são de Cristo são imparáveis, os que são de Cristo são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Os que são de Cristo são, na verdade, filhos e filhos amados que clamam noite e dia, Abba, papai querido. Tudo isto por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Querido irmão, acredite, o Espírito Santo quer ser seu amigo. Então, de início, eu apresentei estas 7 ou 8 características dadas ou referências dadas pelo Senhor Jesus acerca do Espírito Santo de Deus. Vamos recapitulá-las. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo. Ele vos conduzirá em toda a verdade. Ele falará das coisas que hão de vir. Ele convencerá o homem do pecado. Ele convencerá o homem da justiça. Ele convencerá o homem do juízo, e através dele você ouvirá a voz do Senhor falando para ti o que tu deves falar e o que tu não deves falar, para onde tu deves ir, que caminho seguir, que caminho não seguir. É ele quem convence o homem, o mais duro de coração. Ele tem poder para convencer. Então, que nesse estudo, isto contribua para gerar em você um desejo cada vez mais intenso de conhecer, e não só conhecer, mas se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Na nossa próxima aula, eu falarei sobre o Espírito Santo, o amigo. Ele quer ser teu amigo, e você vai aprender algumas características do porquê vale a pena ser amigo do Espírito Santo. Porque ele quer ser teu amigo. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça cada dia o seu rosto resplandecer sobre ti. Que o Senhor dilate o seu coração por um desejo intenso em conhecê-lo cada vez mais. E que a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo te direcione, te ajude, que o Espírito Santo fale dia após dia contigo, em nome de Jesus, levando-lhe a um novo nível de intimidade com Deus. E lembre-se, Jesus te ama. Shalom, Adonai, graça e paz.